Bom dia, pessoal. O sol tá quente aí? Tá melhor que Dubai, não? Gente, nós estamos aqui na região de Dan. Dan quer dizer julgamento. Nós temos ali a maquete do espaço da época dos cananeus, quando Abrão vinha de Harã. Ele saiu do Vale de Sineá, ali da terra de Ur, dos caldeus. E ele veio para cá, fez uma parada em Harã, desceu por aqui, da onde vem o episódio descrito em Gênesis capítulo 14, conforme lido aqui pelo nosso guia, o Belo. Dan quer dizer julgamento, e essa civilização foi julgada, ela foi extinta por conta das suas próprias práticas de sacrifícios humanos, dentre outras aberrações que eram praticadas na terra. Quando Josué foi convocado para expulsar, vencer, destruir os moradores da terra, Deus tinha descrito uma terra que estava vomitando seus moradores. Vomitar, a terra vomitava as pessoas que moravam aqui pelas suas práticas abomináveis. Dan quer dizer julgamento. E há 3 níveis de julgamentos aqui implícitos. O primeiro, o individual. Quando nós não nos julgamos a nós mesmos, diz Paulo, Deus nos julgará para não sermos condenados com o mundo. Isso no nosso caso. Mas no caso de pessoas que inveteradamente praticam o mal, elas serão julgadas sendo entregues a si mesmas, como diz Romanos capítulo 1, que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Esse é o pior tipo de julgamento pessoal, é quando você entrega a si mesmo. Quando você é entregue às suas paixões, aos seus desejos, às suas vontades. No livro de Juízes, tratando aqui das questões relacionadas a essa geografia, fala-se que havia uma época em Israel que não existia rei. E por conta disso, cada um fazia o que melhor lhe aparecia na cabeça, o que melhor lhe parecia certo. É o espírito da pós-modernidade. Cada um faz o que acha que é certo. Eu sou o juiz final dos meus atos. Meu corpo é minhas regras. É o espírito da pós-modernidade, da modernidade líquida, da ideia de que eu me basto. Eu sou o juiz final e eu faço o que eu quiser, como me parecer melhor. Ou seja, não existe uma moral coletiva, não existem princípios fundamentais que regem o mundo e eu posso criar a minha própria verdade, já que a verdade não existe, ela é uma convenção social. Então nós vamos decidir o que é verdade, nós vamos decidir o que é a sociedade, nós vamos decidir o que é uma igreja, nós vamos decidir o que é uma família. A mercê dos nossos pareceres, da nossa vontade, a gente vai decidir o que é a verdade final. E nesse caso, o julgamento é inevitável, porque toda ação tem uma reação. Nós antes de chegarmos aqui, nós tínhamos escolhido o caminho errado, nós nos desconectamos com o grupo, nós pegamos um caminho errado e rapidamente procuramos alguém que conhecia o caminho, no caso o nosso guia, e nos trouxe até aqui. Algumas pessoas andam muito perdidas e precisam de alguém para dizer para elas onde é o caminho. Nada acontece por acaso, tudo acontece com um propósito. O grande princípio é que uma pessoa pode até se desviar por algum tempo, mas ela tem que reencontrar o caminho, e reencontrar o caminho interior. E quando elas forem entregues a si mesmas, inevitavelmente, elas vão ficar impedidas de si mesmas, por si mesmas, de alcançar o destino final das suas vidas, porque elas ficaram perdidas por muito tempo. Ficar perdido por muito tempo tem a implicação de não conseguir reencontrar a estrada. Às vezes a misericórdia de Deus basta para poder nos trazer de volta, mas em muitos casos isso se torna impossível. E daí vem o julgamento, vem o juízo. E o julgamento é um acerto de contas. É quando, por fim, no final, chega a hora onde as contas vão ser acertadas. O segundo nível de julgamento é o julgamento entre um homem e um outro homem. Eles não conseguem se acertar, precisamos de uma terceira pessoa para julgar o que é, na verdade, a justiça dos fatos. Esse portão era o lugar onde os juízes ficavam. Portão na Bíblia é o lugar onde os juízes sentenciavam. Como na antiguidade, o pelourinho, lembra do pelourinho? Que eram os tribunais onde os peões eram julgados, não os fidalgos. Os filhos de alguém eram julgados em outra instância.
mas os peões, aqueles que não podiam servir o rei a cavalo, eram julgados na instância do pelourinho. Então esse lugar é um lugar de julgamento. Os portões eram o lugar dos juízes se assentar e julgar causas. Então eu ouvia a sua questão, quando o outro, a demanda era colocada na mesa e um juiz decidia o que era mais apropriado. Então quando duas pessoas não se acertam, elas precisam de um juiz. Então quando você tem uma demanda contra uma pessoa, você abriu na corte espiritual um julgamento. Enquanto você não se acertar com essa pessoa, Jesus disse, livra-te do teu inimigo no caminho, porque senão ele vai até o magistrado e você vai ter que entrar numa demanda judicial. Tem pessoas que abrem muitas demandas judiciais com muita gente ao mesmo tempo. E isso traz uma vida cheia de nós, de amarras, de prisões. Quando você tem muitos conflitos e guerras, intrigas, confusões, maledicências, você está em conflitos judiciais, onde tribunais estão se abrindo todo o tempo para julgar a sua causa contra o seu irmão. É por isso que você tem que perdoar rapidamente para resolver essa questão. Você está comigo hoje ou não? É por isso que você tem que se liberar seu coração. Porque Jesus disse que a sua causa contra o seu irmão é a sua causa contra Deus. Se você não se livrar da questão, se você não resolver, você leva até dois, você traz testemunhas. Você tenta resolver a situação e caso não consiga resolver, você leva até a igreja. E se não resolver finalmente a situação, então declara o sujeito publicano e cobrador de imposto, pagão gentil. A terceira demanda, o terceiro julgamento é um julgamento nacional. É um julgamento onde uma civilização como essa deixa de existir. Quando uma nação se corrompe completamente, né, e se entrega às práticas da engenharia social, onde líderes acham que podem julgar, decidir quem vai nascer e quem vai morrer, a prática do aborto institucional. Uma lei, por exemplo, que aprova o aborto pode ser legal, mas é imoral, continua sendo contra os princípios de Deus. E quando essas práticas de assassinatos, de corrupção sistêmica, onde todo mundo faz aquilo que acha que é certo, não existe uma constituição, uma lei, algo que limita a ação das pessoas, que faz elas ter obediência a princípios morais, princípios legais, verdadeiros e não falsos, não simplesmente de um sistema corrompido. Então uma nação vem a julgamento. Uma nação como o Brasil, por exemplo, ela pode vir a julgamento, e muitas questões que acontecem no Brasil já é o julgamento. Já é o julgamento chegando, quando um acerto precisa vir para corrigir o rumo. E o julgamento não é uma coisa ruim. O julgamento é colocar as coisas em perspectiva. Paulo disse, é bom que hajam muitos partidos no meio de vocês para que os aprovados se manifestem. Então, às vezes pessoas saem da sua vida por causa de um julgamento, né? Às vezes situações ocorrem na sua vida porque é um fim, é um martelo batendo, é um veredito sendo Mas aplicando a mensagem aqui, para não deixar muito tempo mais você no sol, eu acho que a gente tinha que encerrar algumas demandas aqui essa manhã, né? A gente tinha que liberar algumas pessoas, parar de falar delas, parar de criticá-las, encerrar alguns assuntos, resolver os nossos desvios interiores. Eu peguei um caminho errado ali, rapidamente voltei. E quantos pegaram o caminho e não vão conseguir chegar até aqui porque foram longe demais e não tem ninguém para dizer para eles, ei, onde é que é o caminho? É por isso que você precisa de mentores, né? De professores, de líderes, de gente que já fez o caminho e sabe onde você tem que ir. É por isso que você tem que ter a humildade do trigo. O trigo se dobra. Por quê? Porque o fruto faz pesar e ele vai se dobrando. Veja que quando esse fruto estiver maduro, ele vai fazer o trigo dobrar de verdade. Mas o joio já é prostrado, encurvado, mas ele não vai se prostrar de verdade porque ele é falso, ele não tem fruto. Na hora da colheita a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. Senhoras e senhores, nós estamos na hora da colheita. E nesse momento diz a Bíblia que os maus peixes vão ser separados dos bons peixes, os cabritos das ovelhas, o trigo do joio.
Nesse momento nós vamos ver a cara real de cada situação e o julgamento, por fim. Não existe volta, é colocar as coisas em perspectiva e recompensar os que agiram corretamente e recompensar também os que agiram erradamente. E cada um de nós tem que fazer essa escolha hoje, pessoal, das apostasias interiores, daquilo que a gente relativiza como normal. Cada um faz a sua verdade. Isso aí todo mundo faz, todo mundo, vírgula. Existem pessoas que estão vivendo coerentemente com os seus princípios, com as verdades eternas dadas por Deus. E é incrível porque nós cristãos somos acusados em qualquer erro que a gente comete por aqueles não cristãos, porque eles querem nivelar o padrão mais rasteiramente para não se sentir acusados por aqueles que vivem, por exemplo, moralmente, sexualmente, puramente. Então, se você vive de maneira pura no seu casamento, então você é uma aberração para mim que quero viver descontroladamente. Se você não bebe e enche a cara e fica bêbado, você é uma afronta para mim que quero viver entregue às minhas próprias paixões. Então o grande princípio é que nós precisamos nos julgar para que Deus não venha nos julgar a fim de não sejamos condenados com o mundo ou, por fim, nos tornar pessoas que pegaram o caminho tão longo, errado, que não conseguem mais voltar. E resolver as demandas com o outro, com o irmão. Qual é a demanda que existe aqui hoje entre nós? Precisamos resolvê-la. Qual é a demanda que existe com pessoas lá no Brasil? Manda uma mensagem, te perdoo, te amo, não quero mais briga. Vamos encerrar o tribunal, a conta está paga. Quantos estão comigo aqui hoje? Quantos aqui tem uma demanda para encerrar, um julgamento para encerrar? Meu Jesus, está todo mundo assim nessa condição? O problema de você ter muitas demandas é que você não vive mais. Você tem que ficar sendo intimado para responder aquele tanto de coisa, de processo que você abriu um contra o outro através da crítica, da malicência, do ódio, da intriga, da amargura, do ressentimento, enfim. E por fim, vamos orar pelo Brasil, para que o julgamento chegue na medida certa, a fim de colocar as coisas em perspectiva e o nosso povo não chegue ao limite dessa civilização, que teve que se extinguir, porque a terra vomitou seus moradores. É um momento onde não tem mais volta. Deus manda Josué para exterminar o povo da terra. Ei, Beno, isso parece na antropologia genocídio. Os críticos vão falar como Josué entra na terra e manda acabar com tudo. Porque o povo aqui, eles se tornaram um vírus. E eles se expandiam, produzindo essa atmosfera de corrupção e destruição. As práticas concebidas nessa terra eram absolutamente terríveis. Como no dilúvio, Deus olhou para a terra e disse, tem que acabar com tudo e começar de novo. Mas em Cristo, Deus fez o grande reset. E nos deu a oportunidade de ter um advogado e não somente mais um juiz. Alguém que pela sua cruz pudesse nos inocentar, absolvendo toda a nossa culpa e toda a nossa condenação. Então hoje nesse tribunal, nós vamos ao tribunal da instância superior, o tribunal da corte do Calvário, levando os nossos pecados até ele, pedindo perdão, nos arrependendo pessoalmente, entre um e os outros irmãos e coletivamente como uma nação, pedindo a sua misericórdia que triunfa contra o julgamento, contra o juízo. E chegando com ousadia ao trono da graça, para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna, pelo novo e vivo caminho além do véu, pelo seu sangue, no Santo dos Santos, no propiciatório dos céus, onde a ira de Deus foi desviada pela satisfação da justiça violada. Sim, Jesus foi até a cruz pegar toda a pena e todo o preço, toda a condenação que era contra nós. Já nenhum julgamento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem segundo a carne. Porque eu mesmo desfaço os teus pecados, das suas transgressões, dos seus pecados eu não me lembro. Como dista do Oriente ou do Ocidente, assim eu distancio os seus pecados de você, lanço nos fundos do mar,
E não vale vestir uma bermuda e pular lá no mar para tentar resgatá-los, ok? Porque assim diz o Senhor: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Justificados pela fé, temos paz com Deus. Estamos num tribunal, acredite, essa porta é um tribunal. E hoje apelamos à instância superior, ao perdão de Deus. Levante as suas mãos hoje. Você tem alguém para perdoar? Você tem uma demanda para encerrar? Você tem assim uma confissão a fazer pessoal sobre pecados pessoais que você precisa renunciar, caminhos errados que você pegou, estradas, veredas. Você realmente precisa acertar seu caminho. Você está entregue a si mesmo. Ei, você simplesmente abraçou a ideia de que a verdade não existe, de que você pode, como diz no livro de Juízes, cada um fazia o que melhor lhe parecia. Ei, existem fundamentos, existem princípios, existem leis, existem verdades pelas quais o homem viverá. Em obedecer, diz Moisés, o homem viverá. Pai, obrigado hoje aqui nesse lugar, nesse tribunal, nesse ambiente jurídico. Nós vamos até os céus hoje para receber o teu perdão e a tua misericórdia. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos próprios erros, pelas nossas transgressões, que as iniquidades dos nossos pais não nos visitem, que simplesmente o sangue do Cordeiro seja posto entre as gerações, colocado a fim de purificar as nossas consciências de obras mortas, a fim de que servamos o Deus vivo. Pedimos perdão pelo orgulho, a arrogância. Pedimos perdão pela maledicência, pela crítica. Resolvemos demandas com outros irmãos que não estão aqui, com pessoas, Senhor, com quem temos problemas pessoais, a quem odiamos, de quem temos raiva. Hoje encerramos, Senhor, o pleito, encerramos a questão, hoje liberamos o nosso coração, hoje liberamos, Senhor, o perdão sobre essas pessoas, assim como fomos perdoados, também perdoamos, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Perdoamos e reafirmamos o perdão. Reafirmamos o perdão e no que depender de nós, temos paz com todos os homens. E pedimos perdão pelos pecados do Brasil, os pecados da nossa nação. Vem e faz um alinhamento. Senhor, que ainda nesses dias que estamos aqui, faz um alinhamento no Brasil. Coloca as coisas em perspectiva no Brasil. Traz o Brasil de volta ao caminho, Senhor. Brasil, olha para cima. Senhor, pedimos a tua misericórdia sobre essa grande nação. Que seja posto, sim, o teu tribunal e o teu julgamento, a instância superior julgue a nossa nação com misericórdia e graça. Hoje, Senhor, envia o teu veredito favorável a nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.